Hoje é sábado da oitava da Páscoa, dia 6 de abril do ano do Senhor de 2024. E o texto do Evangelho de hoje é de Marcos, capítulo 16, versículos de 9 a 15. Depois de ressuscitar, na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles, com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto estavam comendo. Repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. É comum hoje, entre os comentaristas de Marcos, afirmarem que Marcos, capítulo 16, versículos 9 a 20, é um acréscimo posterior. Originalmente, o Evangelho de Marcos terminava no versículo 8, do mesmo capítulo 16. O trecho que nos ocupa e a sua sequência, os versículos 16 a 20, foi composto a partir de outros textos do Novo Testamento. Como o Evangelho de Marcos, o mais antigo dos evangelhos, nós costumamos datá-lo, pelos anos 70 depois de Cristo. Como o Evangelho de Marcos não possuía relatos das aparições do ressuscitado, ao contrário dos outros 3 evangelhos, o autor anônimo da inserção quis, apoiando-se em textos dos outros evangelhos e também dos Atos dos Apóstolos, fazer um resumo das aparições do Senhor com a missão dada aos 11 e o relato da ascensão de Jesus Cristo. O tema dominante do nosso trecho do Evangelho de hoje é a incredulidade, a falta de fé. Os discípulos não creem no testemunho daqueles que viram o Senhor ressuscitado. Nosso texto diz no versículo 11, quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, isto é, por Maria Madalena, não quiseram acreditar. Ora, a mediação para a fé é o testemunho. A fé é testemunho. A nossa fé depende do testemunho dos apóstolos, que, como diz São Lucas no prólogo do seu evangelho, foram testemunhas oculares de tudo o que Jesus fez e ensinou. Os discípulos, diz o nosso texto, não creram no testemunho de Maria Madalena, nem no testemunho dos 2 discípulos anônimos, uma provável alusão ao relato dos discípulos de Emaús que nós encontramos no Evangelho de Lucas. Assim como Jesus criticava os seus discípulos durante a sua vida terrestre, agora o ressuscitado, que continua a falar através do seu Espírito, critica os 11 por causa da fé deles. Jesus, diz o nosso texto, os repreendeu por
causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. Dito de maneira positiva, é um apelo do ressuscitado a que nós creiamos no testemunho daqueles que nos precederam na fé, que são os apóstolos. A dureza do coração aqui é resistência que se opõe à fé e que impede de aceitar o testemunho como mediação própria da fé. O nosso texto é um convite a passar da incredulidade à fé. Creio que vale a pena dizer aqui, tendo em conta esta afirmação: a fé é testemunho. Neste sentido, a fé das pessoas do nosso tempo depende, salvaguardando que ela é um dom de Deus, que ela é graça de Deus, depende do nosso testemunho, da qualidade do nosso testemunho, do nosso estilo de vida cristã e da nossa vida como um modo de viver a fé que nós recebemos dos apóstolos. É nesse sentido que a fé dos nossos contemporâneos depende também do nosso testemunho, do modo como nós vivemos a nossa vocação cristã. Que Deus nos dê a graça, também nos faça fazer essa Páscoa da incredulidade à fé. Que Deus nos dê a graça de sermos testemunhas autênticas de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos. Por favor, não se esqueçam de deixar o seu like, nem tampouco o seu comentário quando houver, ou as suas perguntas. Com o like, com os comentários, certamente, o nosso aplicativo vai compreender que aquilo que nós fazemos é importante. Por favor, não se esqueça disso sempre e ajude os outros a fazerem o mesmo. Deus abençoe a todos. Amanhã nós nos encontramos na missa do pátio do colégio às 10 horas da manhã. Um bom sábado a todos, Deus os abençoe e até amanhã, se Deus quiser.